E aí, produção, já tá gravando? Posso começar? Então tá. Olá, querido aluno. Começa a aula Língua Portuguesa, professor Camargo. Espera aí. Tem alguma coisa estranha. O que eu falei de errado aqui? Eu vou tentar de novo. Olá, querido aluno. Começa a aula Língua Portuguesa, professor Camargo. Não, ainda está estranho. Tem alguma coisa errada. Vou fazer de novo. Olá, querido aluno. Começa a aula Língua Portuguesa, professor Camargo. Não me cheira bem isso. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa faltando. Você percebeu também, não foi? Então, se liga no vídeo. Olá, querido aluno! Começa mais uma aula de língua portuguesa com o professor Camargo. Agora eu falei certo, mas o que houve de diferente entre essa saudação e a outra saudação que eu fiz? Vocês perceberam alguma coisinha a mais ou a menos no caso da primeira? Pois é, essas palavras que eu não mencionei na saudação inicial, elas são chamadas de termos relacionais. Trata-se das preposições e das conjunções, duas classes gramaticais importantíssimas. Eu vou contar uma historinha para vocês. A língua portuguesa, assim como a espanhola ou então o francês e o italiano, tem como origem o latim. E o latim, por sua vez, tem uma característica peculiar que nós não encontramos na língua portuguesa. O latim ele é classificado como uma língua sintética. Tio Camargo, o que é uma língua sintética? É uma língua em que nós não encontramos o uso de artigos, preposições, conjunções. Vou explicar melhor. Vejam só, a estrutura frasal da língua latina basicamente era composta de três grandes classes gramaticais. A classe dos nomes, os substantivos, a classe dos verbos, que são as ações, e a classe dos adjetivos, as qualidades. E essas palavras eram declinadas, entre aspas, para que vocês consigam entender melhor, eram conjugadas, algo equivalente a uma conjugação verbal que nós temos na língua portuguesa. Por exemplo, na língua portuguesa, em termos de verbo, se eu quero indicar um verbo no presente do indicativo primeira pessoa do singular, eu vou usar uma terminação específica. Se eu quero me referir à segunda pessoa do discurso, no presente do indicativo, eu vou usar uma outra terminação específica. Por exemplo, eu canto, tu cantas. Então, canto. O é a terminação que indica que está se referindo à minha pessoa. O as está se referindo que é a segunda pessoa. Então isso que é conjugação. E esse tipo de fenômeno ocorria lá no latim, ok? Entretanto, eu preciso fazer uma observação. Existia o latim falado pelas pessoas cultas e o latim falado pela população em geral. Esse latim culto, ele era classificado como sintético, como eu mencionei aqui. Porém, o latim que era falado pela população de modo geral, principalmente pelos soldados, escravos e etc., era um latim classificado como analítico. E esse latim analítico se assemelha à língua portuguesa. Por quê? Vejam só, toda vez que a gente quer comunicar algo, a gente comunica com uma intenção. E busca sempre o melhor meio, a melhor forma de transmitir uma determinada mensagem. Se eu tenho, por exemplo, 30 segundos para dizer algo importante para alguém, eu vou escolher sabiamente as minhas palavras para conseguir transmitir aquela mensagem em 30 segundos.
Logo, eu não posso transmitir uma mensagem dentro desse tempo por meio de uma crônica, que é uma história de média extensão. Não posso transmitir essa mensagem por meio de um poema gigantesco e etc. Então eu tenho que adequar aquilo que eu quero dizer àquele determinado tempo, a determinada situação. As pessoas passaram a usar o latim analítico, então foi se afastando do latim sintético, aquele que possui apenas 3 grandes classes gramaticais, onde as palavras eram declinadas, e passou-se a usar um latim analítico, onde agora haviam mais classes gramaticais, artigos, preposições, conjunções e etc. Tá bom? Então, por que eu falei isso? Porque a língua portuguesa ela é uma língua classificada como analítica. Além das grandes classes gramaticais como nomes, substantivos, verbos, ações e adjetivos, que são qualidades, nós encontramos artigos, preposições, conjunções, interjeções e tantas outras. São 10 classes gramaticais. Na aula de hoje, nós iremos focar no estudo da classe gramatical chamada preposição. Qual é a importância dessa classe gramatical? Quais são as palavras classificadas como preposições? Qual o efeito das preposições dentro das frases? Ele tem algum valor semântico? Essas e outras perguntas serão respondidas na aula de hoje. Esse conteúdo encontra-se no módulo da 4ª unidade, na parte de língua portuguesa, a partir da página número 47, tá bom? Então vamos lá. O que é a preposição? Segundo as gramáticas, a preposição é o termo da oração que liga outras palavras. Então ela é responsável por fazer a ligação de termos, de palavras. Por exemplo, professor de português. Tenho aqui 3 palavras. A palavra professor, de e português. Nós já sabemos que a palavra professor é um nome, português também é outro nome. Porém, essas 2 palavras estão sendo unidas por uma outra palavra, que isoladamente não tem sentido, não tem valor. Ao contrário da palavra professor, que você encontra uma raiz, um sentido dentro dessa palavra. Refere-se a uma pessoa que ministra aulas, refere-se a um mestre. Português, por sua vez, também é uma palavra que tem em si um sentido próprio. Isoladamente tem um sentido próprio. Português refere-se pode se referir a um povo, pode se referir ao nome da disciplina, como é o caso aqui. Enfim, entenderam? Já a palavrinha de, isoladamente, não tem sentido de nada. Mas essa palavrinha que isoladamente não tem sentido serve para unir 2 palavras, professor de português. Perceberam? Bom, então a preposição é o termo da oração que liga outros termos, outras palavras, tá bom? E quais são as principais preposições? Existem 2 categorias de preposições. Porém, nesta aula nós iremos abordar apenas uma, as chamadas de preposições essenciais. Quais são as preposições essenciais? Eu vou falar para você agora. A, ante, até, perante, de, com, para, contra, traz, sobre, em, entre outras preposições. Eu mencionei algumas que me veio à mente agora, tá bom? Provavelmente eu vou estar colocando aqui em algum lugar da tela os exemplos de preposições que eu acabei de citar neste momento. Elas cumprem um papel importantíssimo dentro de um texto, dentro de uma frase. Pois um texto é uma ideia. E se é uma ideia, os seus elementos estão presos, estão interligados. E grande parte dessa união, dessa integração de um texto se deve ao uso das preposições, pois elas fornecem essa função de unir as palavras a fim de fazer um sentido, de transmitir algo claro. Professor, português,
Professor de português separado não faz sentido talvez, mas professor de português você entende que é o professor que ministra língua portuguesa. Vamos agora conhecer algumas categorias de preposições de acordo com seu sentido. Dentro das frases, as preposições elas emitem valor semântico dentro das frases, e é basicamente isso que a gente vai ver. Eu vou mostrar para vocês agora algumas categorias, alguns efeitos que as preposições emitem quando estão dentro das frases, tá bom? Preposição e relações de sentido. Veremos agora algumas preposições inseridas em alguns contextos, e em cada um desses contextos as preposições irão expressar sentidos diferentes. Observe aqui. O primeiro, com a preposição a, ela pode dar a ideia de causa, conformidade ou destino. Veremos cada um dos exemplos. Morrer à fome significa que a fome foi a causa da morte dessa pessoa. E aqui a preposição a, que está craseada, ela introduz essa ideia, a ideia de causa. Outro exemplo aqui, ó, voltar a pedido dos amigos. Por que essa pessoa voltou? Porque os amigos pediram para que ele voltasse. De Santos a Guarujá. A preposição a está expressando a ideia de destino. Da mesma forma que a preposição a na seguinte frase, daqui a Salvador. É o destino que aquela pessoa vai fazer. Ela vai seguir em um determinado lugar e ir até outro lugar. Com a preposição com, ela pode expressar causa, companhia, concessão, instrumento, matéria, modo, oposição, entre outras coisas. Veremos agora alguns aqui, ó. De causa também, ela pode expressar causa. Assustar-se com o trovão. Mas por que a pessoa está assustada? Porque ela ouviu o barulho do trovão, ok? Ficar pobre com a inflação. Companhia, ir ao cinema. Sozinho? Não, com alguém ou com várias pessoas. Ou então, regressar com os amigos. A preposição com aqui está inserida para dar a ideia de companhia, de que alguém foi ao cinema, porém não foi sozinho, foi com alguém. Alguém regressou, voltou, mas não foi sozinho, foi com alguma companhia. E qual foi essa companhia? Com os amigos, tá certo? De instrumento, por exemplo, abrir a porta com a chave. Espera aí. Com a chave é o elemento, é o meio, é o instrumento usado aqui para abrir a porta. Por isso que nós classificamos dessa maneira. Bom, a preposição com pode expressar também matéria, modo, oposição. Estarei deixando aqui os exemplos, eu não irei citá-los, mas encontra-se aqui na tabela. Próxima preposição, a preposição contra. Observe o que ela pode expressar: oposição, direção e proximidade. Bom, oposição, jogar contra os ingleses. Tem um time e esse time vai duelar, vai jogar contra alguém. Isso que é oposição, é confronto. Remar contra a maré significa que está no rio remando, porém ele está em direção oposta à força da maré. Direção, veja o exemplo, olhar contra o sol. Preposição de, ela pode expressar várias coisas como assunto, causa, conteúdo, definição, dimensão e etc. Observe aqui alguns exemplos. Assunto, falar de futebol. Eu estou falando, mas estou falando de quê? De futebol é o meu assunto. E essa expressão está sendo inaugurada com a preposição de. Causa, também a preposição de pode expressar causa. Morrer de fome. Por que aquela pessoa morreu? Porque ela estava com fome. Tremer de medo. A causa daquela pessoa estar tremendo é o medo. Ok? Não é a fraqueza, e sim o medo. De conteúdo. Xícara de café. Qual é o conteúdo da xícara? É água? É chá? Não, aqui é café. Definição. Pessoa de coragem. Homem de bom senso. De coragem e de bom senso são expressões que são introduzidas com a preposição de, que acabam definindo, caracterizando as palavras anteriores. Pessoa e homem. Como é que era essa pessoa? De coragem, uma pessoa corajosa. Como é que é esse homem? De bom senso. Com a preposição desde,
ela pode expressar, por exemplo, lugar e tempo. Dormi desde lá até cá. Onde foi que essa pessoa dormiu? Naquele espaço citado, desde lá até cá. Ok? Então, desde aqui está expressando essa espacialidade, o lugar. Também, desde pode denotar tempo. Olha só, desde ontem estou assim. Desde quando? Desde ontem. Ok? Então, aqui a ideia é de tempo. A preposição em, e com ela nós encerramos. Vamos agora para a preposição em. Ela pode expressar qualidade, fim, limitação, meio, lugar, modo, entre outras coisas. Não vou me ater a todas as classificações, tá bom? Vou pegar algumas aqui. Vamos aos exemplos. Ferro em brasa. Como foi que estava aquele ferro? Estava em brasa, estava muito quente. Então, ali é o estado, como se encontrava aquele ferro, ou como se encontra aquele ferro, ok? Votos em branco. Vamos aqui para o de lugar. Ficar em casa. Onde foi que essa pessoa ficou? Em casa. O jantar está na mesa. Onde que está o jantar? Na mesa, ok? Modo. Ir em turma. Escrever em francês. Ir em turma é a forma como as pessoas foram a determinado lugar. Ela não foi sozinha, ela foi em turma, ok? Escrever em francês. Ela escreveu em qual língua? Na língua portuguesa? Na língua espanhola? Não, ela escreveu em francês. Olha só que chique. Chegou a hora de praticarmos um pouquinho. Para isso, eu convido para que você abra o módulo da 4ª unidade na página número 48. Lá, você encontrará a questão 31. Vou fazer a leitura dessa questão aqui. Complete as frases a seguir com uma das palavras entre parênteses, estabelecendo com ela a relação de sentido esperada. No lado esquerdo, vocês encontram alguns sentidos: finalidade, modo, causa, direção, tempo, instrumento e companhia, tá certo? Então vamos escolher as preposições pensando nesses sentidos. Primeira situação aqui, ó. Estou cantando. A ideia que a gente quer colocar aqui é de finalidade, de objetivo, de propósito. Estou cantando até espantar o medo ou para espantar o medo? Qual das duas preposições está dando a ideia de finalidade, de objetivo, propósito? A preposição para. Então, estou cantando para espantar o medo. Dessa forma, a gente tem a ideia de objetivo, finalidade. Próximo. Modo. Então, modo refere-se à forma como algo vai acontecer ou como aconteceu, ok? Em tempos de epidemia, a vacinação de massa é a melhor medida ou a vacinação em massa é a melhor medida? Para dar a ideia de modo, se adequa melhor à preposição em. Então, o correto é a vacinação em massa é a melhor medida. Continuando aqui, ainda sobre modo. Chegou em casa aos gritos ou chegou em casa entre gritos? Qual que está dando a ideia de modo? Aos gritos. Foi como aquela pessoa chegou na casa. Ou melhor, em casa. Vamos lá, preposição que expressa causa. Congestionamento foi provocado. Mas provocado, você quer uma causa, o motivo que gerou o congestionamento. Esse motivo vai ser inaugurado por uma preposição. Com qual preposição? O congestionamento foi provocado por fortes chuvas ou sem fortes chuvas? Por fortes chuvas faz mais sentido. Então o correto é por fortes chuvas. Ao receber a notícia da aprovação, quase morreu. Morreu de alegria ou morreu por alegria? Morreu de alegria, ok? Direção. Viajarei. Viajarei à capital ou para a capital? E agora, qual é o correto? Quero abrir um parêntese aqui. No que diz respeito ao verbo ir,
que pode ser conjugado tanto faz no presente, passado, futuro, tipo eu vou, ou irei, ou ele foi, tanto faz. O verbo ir, ele pede complemento regido de preposição. As preposições que podem ser usadas para o verbo ir são a preposição a e a preposição para. Quando é que eu devo usar a preposição a e quando é que eu devo usar a preposição para? Deve-se usar a preposição a quando o destino para o qual se pretende ir for curto, for perto. Ou então, quando o tempo de estadia naquele destino for curto. Exemplo, vou ao banheiro. As pessoas não moram no banheiro, não passam dias e dias e dias e dias e dias e dias dentro do banheiro. Elas vão para fazer algum tipo de necessidade fisiológica ou de embelezamento, logo após resolverem o seu objetivo, elas saem. Deve-se usar a preposição para indicar um destino que está muito longe, distante. Ou então, quando o tempo de estadia naquele destino for mais duradouro, for longo. Por exemplo, vou me mudar para Salvador. Significa que eu vou morar agora em Salvador. Logo, eu vou passar muito tempo lá. Viajarei. Viajarei à capital ou para a capital no início de dezembro? Viajarei para a capital, porque é um lugar distante, ok? Mesmo aqui não sendo o verbo ir, mas a ideia aqui é de que é um lugar longe. Provavelmente essa pessoa mora no interior e vai para um lugar distante que é a capital, certo? Então é para a capital. Continuando a frase, mas não irei. Olha o verbo ir aqui, ó. Mas não irei de imediato ao museu ou para o museu. Veja só, a pessoa viajou para um determinado lugar e nesse lugar ela pretende visitar o museu, beleza. Só que uma pessoa que vai visita o museu, ela pode passar muito tempo no museu? Não. Ela só pode ficar lá por um determinado período. Ela pode ir várias vezes, mas não pode permanecer lá por um longo período, até porque o museu fecha, certo? Então o correto aqui é usar a preposição a, no caso, ao museu, tá bom? Fora aqui, é perto, está dentro da cidade que ela pretende visitar. Tempo. Poxa vida, ontem esperei Roberto. Se é tempo, esperei Roberto até tarde ou desde tarde? Até tarde. Aqui é que mais se adequa e expressa a ideia de tempo, ok? Atenção, alunos, a prova vai começar. Vai começar aos 2 minutos ou em 2 minutos? Em 2 minutos, tá bom? Aqui em 2 minutos expressa a ideia de tempo. Prepare-se. Instrumento. Não tinha muita experiência na cozinha. Cortou o dedo. Essa pessoa cortou o dedo usando algum objeto. Qual foi o objeto utilizado por essa pessoa para ter cortado o dedo? Foi com a faca ou sob a faca? Com a faca. A palavra sob significa embaixo. Existem 2 palavras parecidas, sobre e sob. Sobre significa em cima e sob, embaixo de algo, ok? Então, o celular estava sobre a mesa, significa que estava em cima da mesa. O gato estava sob a mesa. Eu estou dizendo que o gato estava debaixo da mesa. Escreveu o texto. Escreveu o texto com lápis ou escreveu o texto a lápis? Aqui o correto é a lápis. Um parênteses aqui para explicar sobre a preposição a e sobre a preposição de para se referir a transportes. Tá? O correto é usar de bicicleta, de carro, de moto, de ônibus, de navio, de avião. Todos esses transportes são objetos. No entanto, quando você for a algum lugar com seus pés, então o correto é dizer a pé. O mesmo vale
a animais, quando estiver se referindo a animais. Por exemplo, fulano está passeando a cavalo e não de cavalo, ok? Então, a pé, a cavalo. De ônibus, de carro, de moto, de navio, de buzu e tantas outras coisas, beleza? Dito isso, voltemos aqui. Depois passaria a limpo ou de limpo? A limpo. Gosto muito de passear. Aqui queremos a ideia de companhia. Mas passear sem meus amigos? Sem meus amigos significa dizer que você passeou sozinho ou sem nenhuma companhia. Então é passear com meus amigos. Até porque a gente acredita que você não vai passear com os inimigos, né? Muito bem, então é passear com meus amigos. Amanhã passarei o dia com eles ou sobre eles. Eu já expliquei que a preposição sobre significa em cima. Então ela não vai transmitir a ideia de companhia. Logo, o correto é com eles. Para a gente finalizar essa aula, eu gostaria de falar da capacidade que as preposições têm de se unir a outras palavras, de se unir aos artigos definidos, indefinidos e de se unir aos pronomes demonstrativos. Observe na página 49. Lá você encontrará duas preposições, a preposição em e a preposição de. Essas duas preposições, elas podem se unir a artigos. Veja o exemplo. Temos preferências diferentes, mas no fim desperdiçamos. No é a fusão, é a união de duas palavras, da preposição em mais o artigo definido o. Outro exemplo, olha só aqui, ó. Uma casa brasileira desperdiça em média 20% dos alimentos. Dos são duas palavras, de mais os, que é igual a 2. Em mais o igual a no. Em mais a igual a na. Em mais os igual a nos. Em mais as igual a nas. O mesmo vale para de. De mais a, dá. De mais o, dó. De mais os, dós. De mais as, das. Porém, as preposições também podem se unir a pronomes demonstrativos. É o que mostra na questão 32 da página número 50. Veja aqui, há duas preposições, a preposição de e a preposição em. Depois, há alguns pronomes demonstrativos. Este, estes, esta, estas, esse, esses, essa, essas, aquele, aqueles e etc. Como é que a gente faz então para fazer essa união? Temos aqui a preposição de. O que a gente vai fazer? Vai pegar essa preposição e vai retirar o E dessa preposição. Isso vai sobrar apenas a letra D. Essa letra D eu vou colocar na frente do pronome demonstrativo e assim formar aquelas palavras ali. Olha só, de mais este, eu tirei o E e virou deste. De mais estes, destes. De mais esta, desta ou destas. De mais esse, deste, de mais esses, desses, de mais essa, dessa, de mais essas, dessas, de mais aquele, daquele, de mais aqueles, daqueles, de mais aquela, daquela, de mais isso, disso e de mais aquilo, daquilo. Com a preposição em, aqui a gente vai substituir o em por um N, pela letra N, e acrescentar essa letra N na frente das palavras que estão ali, dos pronomes demonstrativos. Então, em mais este é igual a neste. Em mais estes, neste. Em, por exemplo, mais aquele, naquele. Em mais isto, nisto. E assim por diante. Essa foi nossa aula de hoje. Falamos sobre preposições, palavras que têm a função de unir outras palavras. Vimos que as preposições, isoladamente, não têm sentido próprio. No entanto, dentro de uma frase, elas transmitem informações, sentidos e etc. Fique com Deus e até a próxima. Se você gostou desse vídeo e quer